Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Equilibrar o orçamento é sempre um desafio no começo do ano, época de contas como IPTU, IPVA e material escolar para aqueles que têm filhos. Vale a pena, então, considerar de maneira consciente o crédito para começar o ano com mais tranquilidade? A Petros oferece empréstimo consignado com desconto direto no contra-cheque com taxas muito competitivas para os seus participantes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como funciona, então, o empréstimo da Petros. Eu sou Antônia Moraes, gerente de comunicação, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui Leandro Negreiros, nosso gerente de controladoria. Oi, Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Antônia, tudo bem, gente? Bom dia, é um prazer estar aqui, podendo falar com vocês um pouquinho sobre um tema que é tão atrativo para os nossos participantes, tão importante para o planejamento financeiro das famílias. Bom, para a gente começar então o nosso bate-papo, Leandro, como o crédito pode ajudar as pessoas nesse início de ano? Bem, é uma pergunta bem interessante, né, Antônia? Como você mesmo falou na sua abertura, é muito comum nesse início do ano a gente ter gastos extraordinários frente aos nossos gastos normais, né? É um período que a gente paga muitos impostos, taxas, IPTU. Então, é pensar numa fonte alternativa de receita, sendo esta o empréstimo consignado, é algo importante para os nossos participantes terem em mente para se planejarem bem para esse início de ano. Já que a Petros oferece, então, crédito consignado aos seus participantes, Leandro, explica como vocês têm feito a gestão dessa carteira e quais são os benefícios do empréstimo da Petros. Primeiramente, Antônia, a gestão da carteira de empréstimos, o principal ponto que exige da nossa equipe interna é uma análise e monitoramento contínuo dessa carteira. Seja para avaliar novos empréstimos concedidos, empréstimos quitados, bem como planejar movimentos dessa carteira. Um exemplo recente que a gente pode dar fruto desse trabalho de contínuo estudo e acompanhamento foi exatamente a gente ter ampliado o limite de concessão dos empréstimos dos planos PPS-PES e PP2 de 198 mil por contrato firmado para 300 mil. Isso só foi possível no momento da gente ter aí analisado e visto o comportamento dessa carteira e o potencial de expansão da carteira de empréstimos para esses planos. Além disso, algo que a gente tem investido no último ano, a gente está com um projeto de investimento em melhoria de sistemas e processos internos. Nesse momento, ainda não o investimento realizado ainda não está sendo perceptível para os nossos participantes, mas em breve, no momento que a gente adequar esses processos e sistemas, os nossos participantes vão poder se beneficiar dessa melhoria a partir de serviços mais rápidos e acesso a informações também mais detalhadas dentro do portal no momento que eles contratam os empréstimos conosco. Outro ponto que é importante a gente destacar é o que difere a modalidade de empréstimo da Petros comparada a outras instituições financeiras. Além, evidentemente, de ser um crédito consignado que, por si só, já traz riscos menores, porque o desconto é em folha, a gente tem dois fatores que nos posicionam bem competitivos quando comparado a outras instituições. Primeiro, exatamente as taxas que a gente cobra. A título de exemplo, hoje a taxa de juros mensal de um empréstimo para o plano PP2, ela fica aproximadamente 0,77% ao mês. Os principais bancos hoje estão cobrando taxas consignadas superiores a 2% ao mês. Isso é possível justamente por a gente não ter fins lucrativos e toda a rentabilidade oferida nessa carteira é voltada para o plano do participante. Outro ponto que é importante como um critério de competitividade é exatamente o tamanho da nossa carteira. A nossa carteira de empréstimos comparada a bancos, em número de contratos, ela é uma carteira menor, então permite quase que um atendimento personalizado aos nossos participantes. Então, isso possibilita, por exemplo, que demandas oriundas de atendimento e ouvidoria passem por uma análise detalhada da nossa equipe, vislumbrando o que a gente pode melhorar, seja de produtos, seja de processos.
E como eu mencionei, por a gente não ter fins lucrativos e toda a rentabilidade oferida nessa carteira é voltada ao plano do participante, a gente pode também classificar que a carteira de empréstimos da Petros, além de ser um benefício que a gente oferece aos nossos participantes, é uma fonte de investimentos dos planos. Em números recentes, pegando o fechamento de 2022, a gente fechou o último ano com uma carteira de 2,7 bilhões emprestados aos nossos participantes, que renderam uma rentabilidade de 13,75% ao ano. Rentabilidade essa toda direcionada para o plano dos participantes. E se o participante tiver a oportunidade de antecipar esse pagamento de empréstimo, é possível? A Petros permite? É possível, sim. Essa é uma pergunta interessante. Hoje, o participante ele consegue, via o portal da nossa fundação, ele acessa com a sua matrícula, sua senha, e ali ele consegue avaliar a vida daquele contrato de empréstimo que ele tem conosco. O que isso significa? Antecipar algum pagamento, até mesmo quitar na sua integralidade ou parcialmente um contrato de empréstimo, renegociar esse contrato de empréstimo, alongando as parcelas. Então, é um mecanismo muito flexível e muito preocupado com a saúde financeira do participante, para possibilitar que ele consiga manter um contrato de empréstimo que caiba dentro do seu bolso e que consiga também atender as expectativas dele no momento que ele buscou a Petros para a contratação de um empréstimo. O que acontece, Leandro, se o participante optar pelo resgate ou a retirada do dinheiro do plano antes do fim do pagamento do empréstimo? Ele precisa liquidar tudo de uma vez? Sim, isso é verdade, Antônia. O que acontece é, no momento que o participante ele sai da Petros, e essa saída pode ser por a saída do plano na sua integralidade ou a portabilidade, então ele está tirando os recursos da administração da Petros, ele precisa sim quitar o contrato de empréstimo que ele tem conosco. Porque no momento que um participante assina um contrato de empréstimo com a fundação, a garantia dada é exatamente a reserva, sua poupança acumulada ao longo da sua vida. Então, no momento que essa poupança deixa de estar sendo gerida pela Petros e passa, seja porque o participante resgatou ou porque o participante portou para uma outra instituição, ele precisa sim quitar o empréstimo conosco. Como o participante pode obter mais informações detalhadas sobre o empréstimo da Petros ou até mesmo contratar um novo empréstimo? Bem, Antônia, hoje a principal fonte de informação sobre os empréstimos da Petros é o nosso portal. Dentro do portal, qualquer pessoa que tenha curiosidade e interesse de saber um pouco mais como é que é o processo de empréstimo na Petros, obtém informações sobre como a gente trabalha. E o participante interessado em explorar um pouco mais o produto empréstimo oferecido para o seu plano, via a área logada, então ele insere ali o seu login e sua senha, e acessando a área do participante, ele obtém informações mais detalhadas sobre o empréstimo para o plano de benefício que ele tem contratado conosco. E ali na área logada, ele consegue simular a contratação de um empréstimo ou até mesmo fazer operações de empréstimos já contratados, como quitar, antecipar pagamento ou até mesmo fazer uma inovação a partir da margem consignável que ele tem conosco. Leandro, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Obrigado, Antônia. Bom dia. E se você ainda não segue a Petros no YouTube ou no Spotify, entre nos nossos canais e passe a acompanhar todas as novidades. Até mais!